Sejam bem-vindos à apresentação do lema Identidade Visual e Canais de Comunicação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia durante o primeiro semestre de 2021. É a oportunidade para promover uma agenda atual para a União Europeia, indo ao encontro dos cidadãos europeus, das suas ambições, dos seus interesses e assuntos, dos desafios globais que têm impacto nas suas vidas. É um reencontro dos Estados-membros numa altura de extrema importância para a coesão e solidariedade da equipa europeia em torno dos seus valores, metas e objetivos de crescimento. As transformações que se fazem sentir em todo o mundo e nos afetam a todos merecem da União Europeia respostas sustentáveis, responsáveis, globais. A presidência portuguesa vai destacar a forma global e integrada com que a União Europeia responde aos grandes desafios da modernidade. A Europa social, a transformação digital, as preocupações ambientais, a abertura a outras regiões do mundo. A resiliência da Europa assenta na solidez das suas respostas e modelos de desenvolvimento, que colocam os cidadãos no centro do projeto europeu e que contam com a coesão e solidariedade das suas comunidades para superar as adversidades, nunca deixando ninguém para trás. Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia com a naturalidade da sua liderança, no diálogo com outras regiões do globo e com os seus exemplos de boas práticas nas políticas de desenvolvimento, demonstrando a resiliência do modelo social europeu. Portugal vai projetar uma mensagem de solidariedade e de confiança no futuro, promovendo o país na Europa e no mundo, destacando a sustentabilidade ambiental e social, a globalização responsável, o acesso à tecnologia e à digitalização. A partir do Centro Cultural de Belém, centro operacional da Presidência, as atividades e reuniões vão alargar-se a outras cidades de Portugal e a palcos virtuais por streaming e videoconferência com outros Estados-membros. Uma presidência digital em que a tecnologia e a inovação aproximam a Europa e os cidadãos. Esta visão integrada afirma Portugal como protagonista global aberto ao mundo, que assume o seu papel condutor da União Europeia por ocasião da presidência. Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 2021. Juntos, somos todos Europa. Para iniciar esta sessão, chamamos o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Então, muito boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença. Apresentamos hoje os elementos fundamentais do ponto de vista da identidade visual da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que se inicia no próximo dia 1 de janeiro e cujas prioridades são absolutamente claras. Nós queremos contribuir para aumentar a resiliência da Europa e é muito importante ter em conta que quando falamos de resiliência da Europa, falamos na dupla condição de resiliência económica e resiliência social, resiliência da sua economia, resiliência dos seus serviços públicos, resiliência dos seus serviços que satisfazem necessidades sociais, em particular dos seus serviços de saúde, tão importante nos dias que correm, mas falamos também da resiliência do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos princípios, do ponto de vista do funcionamento do Estado de Direito, do ponto de vista da garantia de que a União Europeia é a União determinada nos termos do artigo 2º do Tratado de Lisboa, uma União fundada em valores de democracias que respeitam o Estado de Direito, que respeitam os direitos humanos, que respeitam a liberdade. Essa é uma primeira prioridade essencial da presidência portuguesa da União Europeia, contribuir para aumentar a resiliência da Europa.
Mas a resiliência não é um substantivo que dispense adjetivos. E nós sabemos que, ao mesmo tempo que procuramos recuperar tão rápido quanto possível e tão intensamente quanto possível as economias e as sociedades europeias tão fustigadas pela atual crise motivada pela pandemia Covid-19, temos que contribuir para a transformação dessas economias e dessas sociedades, segundo os objetivos que os líderes europeus consensualmente determinaram. A dupla transição, a transição digital, a transformação digital da nossa economia, mas também da nossa administração pública, mas também dos nossos sistemas de educação e de formação, por um lado, e, por outro lado, a transição climática, a ação climática, essa transição verde que tão essencial é, não só para assegurar o futuro do nosso planeta, mas também para gerar mais riqueza, mais empregos, mais rendimento. E para que esta dupla transição seja bem-sucedida, é muito importante que a Europa use aquele que é o seu principal instrumento, que é o modelo social. É o facto de nós nos concebermos ao mesmo tempo como democracias, sim, como economias de mercado também, mas também e sobretudo como sociedades coesas, como economias sociais de mercado, como democracias socialmente avançadas. E é, portanto, em torno destas qualificações, uma Europa mais resiliente, uma Europa mais digital, uma Europa mais verde e uma Europa social que se organiza a presidência portuguesa no que diz respeito, digamos, às questões de agenda interna da União. Mas sempre com esta preocupação de que é o social que não só define melhor a identidade da Europa, como também constitui a melhor arma que a Europa tem para garantir que o seu sucesso económico é um sucesso que integra todos e que a transição digital e a transição climática não deixarão ninguém para trás. Mas assim fortalecida, a Europa pode ser, deve ser aquilo que tem de ser. Um ator social, um ator global do nosso mundo, uma Europa aberta ao mundo, uma Europa interveniente a partir dos seus valores, mas também defendendo os seus interesses nas questões essenciais que organizam a situação internacional. No caso da presidência portuguesa, com uma preocupação adicional em matéria desta abertura que deve caracterizar a Europa e deste equilíbrio geopolítico que deve orientar a sua atuação como ator global. E daí realizarmos a cimeira com a Índia e aí também termos nas nossas prioridades o relançamento do laço transatlântico, uma relação futura com o Reino Unido tão próxima quanto possível e uma agenda muito rica nas relações com a África, o relançamento do nosso relacionamento com a América Latina e, evidentemente, as questões do alargamento, as questões da vizinhança, designadamente com a celebração da Cimeira da Parceria Oriental. E é este que explica o lema da nossa presidência. O lema da nossa presidência procurou ser e é o mais simples, o mais claro, mas também o mais eloquente possível. Tempo de agir. Nós tomamos e ainda estamos a concluir ao longo deste semestre decisões muito importantes para o nosso futuro próximo, decisões estratégicas para o nosso futuro próximo, designadamente aquelas que têm a ver com o próximo quadro financeiro plurianual, com o Fundo de Recuperação e os programas nacionais de recuperação e resiliência, mas também aquelas que, por essa via, permitem que a Europa encare melhor o desafio da dupla transição. Agora é tempo de concretizar, é tempo de passar das decisões para os resultados, é tempo de implementar os acordos que fomos obtendo, é tempo de concluir o que ainda estiver por decidir quando a presidência portuguesa se iniciar e agir para que a nossa decisão passe para o terreno, seja posta em prática. Mas é um tempo de agir porquê? Com que objetivo? Justamente para garantir a recuperação,
Uma recuperação que queremos justa, e daí a importância da Europa social, do modelo social europeu, daquilo que pontuará a nossa presidência, designadamente com a Cimeira Social do Porto, em maio próximo, mas também uma recuperação verde, uma recuperação digital, como já disse. Este é o lema da nossa presidência. E também, a partir destas prioridades e deste lema, é fácil compreender a nossa identidade visual. A nossa visual, o logotipo da presidência, organiza-se também assim, com a maior simplicidade, mas também a maior clareza e eloquência possíveis. Trata-se de trabalhar naquilo, na base do que une a Europa. O que une a Europa é desde logo as cores da sua bandeira e, portanto, o nosso logotipo trabalha com o azul e o amarelo que estão nas cores da nossa bandeira comum. Trabalha a partir das estrelas que simbolizam a nossa bandeira, que se transformam das 12 estrelas da bandeira nos 27 Estados-membros que hoje compõem a União Europeia e, portanto, valoriza essa unidade, mas ao mesmo tempo também sinaliza a direção que dá sentido a essa unidade. A direção simbolizada pelo leme, ou simbolizada pelo sol, isto é, o que nós queremos fazer, onde nós queremos chegar, como queremos chegar ao ponto a que queremos chegar. Essa ideia de direção é uma ideia de futuro. E a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia quer justamente valorizar a unidade da Europa e a unidade da Europa que marcha para o futuro, que caminha para o futuro. E em relação à qual a presidência portuguesa pode ser, sem falsas modéstias, pode ser também uma espécie de leme que possa ajudar a orientar-nos, a todos nós, nos orientarmos unidos em direção a esse futuro. Muito obrigado. Chamamos agora a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Bem, o Sr. Ministro falou das nossas grandes prioridades, falou da resiliência. Esta será uma presidência resiliente também ao nível da organização, ao nível da logística, ao nível da comunicação. Estamos a falar de concretizar mais de 3.000 reuniões, às quais Portugal irá presidir, mais de 250 grupos de trabalho. Vamos ter, provavelmente, 4 conselhos europeus, provavelmente um já em fevereiro, outro em março, depois o tradicional de junho e, no meio, um Conselho Europeu informal, especial, no Porto. Será um enorme trabalho e será, sobretudo, esta necessidade de encontrarmos respostas que respondam a esta necessidade de resiliência e de enfrentar, do ponto de vista logístico, do ponto de vista da comunicação, todos estes desafios que irão surgir. Sejam eles temáticos, sejam ao nível da organização de todo este trabalho que temos a fazer. A nossa presidência terá uma parte a desenvolver-se em Bruxelas, uma parte a desenvolver-se aqui, no CCB, e precisamos, assim, de encontrar essa resiliência que nos permita adaptar. E uma das grandes adaptações é a segunda prioridade, uma presidência digital.
depois da situação que passaram os nossos colegas e os nossos amigos da Croácia e da Alemanha, que se viram obrigados a fazer presidências digitais ainda com alguma falta de preparação, porque a situação foi tão avassaladora, nós teremos que ter uma presidência digital absolutamente profissional e evitar que as situações em que as reuniões se transformam naquela espécie de sessões de espiritismo do século XIX. Estão-me a ver, não me veem, onde é que estão? Ainda está aí alguém? Alô? E, portanto, precisamos de ter mesmo uma presidência digital à séria. Estamos a trabalhar para isso e a criar as condições aqui no CCB para termos aqui um estúdio profissional onde possam ser feitas as entrevistas, várias salas onde possam decorrer várias reuniões em termos virtuais e, simultaneamente, organizar reuniões presenciais. E estamos a pensar fazê-las de forma descentralizada. Haverá reuniões informais a acontecer, de Braga ao Algarve, em Évora, em Coimbra, também nos Açores e na Madeira, e tudo isto implica uma enorme logística. Portanto, a resiliência e, portanto, a prioridade digital também aqui. E isto conta com uma enorme quantidade de técnicos de som, de tradutores, do serviço de catering, das equipas de limpeza, dos motoristas, dos oficiais de ligação, para não falar da implicação direta e imediata de todos os funcionários, de todas as áreas governativas que nos acompanham neste exercício e que exige um enorme plano de comunicação. Comunicação também com a comunicação social. Também aí seremos resilientes, também aí encontraremos as formas de comunicar o melhor possível, encontrando salas de imprensa, salas de conferências de imprensa, estúdios profissionais onde possam desenvolver a vossa atividade, salas de trabalho, encontros que permitam o vosso contacto com as figuras mais importantes durante o tempo da presidência e um bom sistema de acreditação. Comunicação com o público em geral. E aqui vem a outra prioridade. Será uma presidência social. A ideia de que este momento é importante para comunicar a Europa aos jovens, para comunicar a Europa àqueles que não estão próximos dela, para comunicar a Europa aos mais céticos ou aos convencidos, para comunicar a Europa e Portugal na Europa. Também é um momento importante para comunicar Portugal. E assim podemos utilizar elementos da nossa história, da nossa geografia, mas também de toda a nossa modernidade, da nossa capacidade de ação, das nossas empresas, da nossa capacidade de investir e de ser inovador e mostrar isso também aos nossos parceiros. Mostrar a nossa gente. Para isso, precisamos de dispor dos instrumentos, das ferramentas de comunicação importantes, sejam elas as mais tradicionais, sejam elas as digitais, e um dos instrumentos será seguramente a nossa webpage, onde poderemos encontrar todas as informações relevantes em relação aos eventos, em relação às reuniões, em relação a todas as informações que quer os senhores jornalistas, quer os nossos colegas que vão aceder à página, quer os cidadãos possam efetivamente ter aí a informação necessária, bem como artigos de fundo que recordem um pouco, como este, o percurso de Portugal na União Europeia. As prioridades da presidência portuguesa, o trio, o nosso programa, os aspectos relativos às prioridades, informação para os mídia, informação sobre as diferentes reuniões que vão ter lugar. E também a nossa participação indispensável nas redes sociais. Estaremos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Esta é uma comunicação cada vez mais indispensável. Algumas destas coisas que eu nem sei bem dizer o nome, um tal de Flirt, por exemplo. E, portanto, estaremos presentes em todas essas redes sociais para comunicar e chegar o mais longe possível. E agora que ficamos com esta imagem do Siga-nos,
eu diria que falta o último momento. Comunicar tem duas vias. Hoje vivemos numa sociedade do megafone digital, em que todos nos empenhamos em fazer passar a nossa mensagem. Mas comunicar é também escutar, é também ouvir. E este é um grande desafio que teremos que enfrentar. Este é o tempo de agir, este é o tempo de comunicar, mas é também o tempo de ouvir. E assim faremos. Muito obrigada. Agora tempo para algumas perguntas dos senhores e senhoras jornalistas. Começaríamos com a RTP. Eu pedia que se aproximasse do microfone e já está. Já cá estou. Boa tarde, Sr. Ministro. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Esta é a quarta vez que Portugal assume esta presidência rotativa. Para além das lições e as aprendizagens feitas com as anteriores experiências neste capítulo, esta pandemia de coronavírus de alguma forma interferiu diretamente sobre o programa que foi preparado previamente pela Alemanha, Portugal e a Eslovénia. Até que ponto é que houve necessidade de o adequar, por um lado, e por outro lado, nós temos estado a assistir ao bloqueio do pacote da crise, tanto pela Polónia como pela Hungria. Portugal irá herdar o desatar desse nó. Em que ponto é que estamos nesta altura? Muito obrigado. Agradeço as duas questões. Claro que a pandemia teve um impacto muito grande em todo este ano e obrigou a ajustamentos do programa, quer do programa alemão, quer do programa português e do programa do trio no seu conjunto. Mas eu diria que esses ajustamentos foram no sentido de reforçar ainda mais forças motrizes que já estavam no programa da presidência. Desde logo, a importância da dimensão social. A dimensão social deve ser olhada do ponto de vista das estratégias de igualdade, integração e inclusão, do ponto de vista da não discriminação, do ponto de vista da proteção social, do ponto de vista da formação e das qualificações, do ponto de vista da inovação social, que tão importante é, mas também deve ser vista do ponto de vista do fortalecimento dos sistemas de saúde europeus e, em particular, dos serviços públicos de saúde, assim como da capacidade europeia de produção de bens que esta pandemia demonstrou mais uma vez serem bens básicos, que devem ser de acessibilidade universal e cujas cadeias de valor devem estar sob nosso controle. E daí que o programa da presidência seja marcado também por esse facto, assim como vai ser marcado, certamente, a ação em concreto da presidência do Conselho e a ação em concreto das diferentes instituições europeias, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho, o Parlamento Europeu, ao longo do semestre da nossa presidência. De facto, já hoje é absolutamente claro que entre as várias ações de envergadura europeia que têm de ser implementadas imediatamente no início de 2021, para além das decisões tomadas relativamente aos instrumentos financeiros, também o plano de vacinação, a estratégia de vacinação, a vacinação universal e gratuita dos europeus será uma prioridade absoluta, será uma urgência absoluta e será, portanto, um motivo de atenção de todas as instituições, incluindo o Conselho, que Portugal presidirá. Para que tudo isto seja possível, é preciso que abandonemos quaisquer lógicas de veto ou chantagem e regressemos àquela lógica que explica o sucesso da União Europeia ao longo das muitas décadas que já leva, que é a de procurar entre nós os compromissos, procurar os acordos, procurar as soluções em que nos revejamos e que sejam úteis para avançarmos. Ora, esses compromissos indispensáveis já foram conseguidos.
foram conseguidos num Conselho Europeu muito importante, muito difícil, mas de resultados absolutamente revolucionários, que foi o Conselho Europeu de julho, e depois no compromisso entre o Conselho e o Parlamento Europeu. E é esse conjunto que significa que nós hoje tenhamos prontas e disponíveis essas duas grandes estratégias, que são o Orçamento Plurianual da União Europeia e o Fundo de Recuperação e o programa chamado Nova Geração, em que ele se materializa. E, portanto, nós esperamos e desejamos todo o sucesso à presidência alemã nos esforços que está a fazer, designadamente, tendo em vista o próximo Conselho Europeu da semana que vem, para contornar esta última dificuldade, e pegaremos no dossiê no exato ponto em que a presidência alemã o deixar. Se o deixar concluído, será a altura de implementar. Se o deixar por concluir, será a altura de concluir. Em qualquer caso, tempo de agir. Não sei se há mais questões da parte dos senhores jornalistas. Se não, agradecemos a presença de todos. Eu queria, se a Sim, senhora senhor Ministro. doutora me permite, fazer uma pergunta a mim mesmo e poder respondê-la. A pergunta que faço a mim mesmo é, mas como é que chegaram a este logotipo? E a resposta é através de um concurso, por convite. Nós, com a preciosa ajuda do Museu do Design, concebemos um concurso por convite. Foram convidadas pelo júri independente 10 prestigiadas personalidades com provas dadas no domínio gráfico em Portugal. E o júri escolheu 3, de que depois o cliente, o Estado português, escolheu o desenho a partir do qual este trabalho de identidade visual foi feito. Pertence, desenho no sentido moderno do termo, pertence ao ateliê Providência, de Francisco Providência, e queria também agradecer a todos os que participaram neste concurso, e também ao vencedor. Muito obrigado. Entretanto, temos mais uma pergunta, Sr. Ministro. Agora, nas anteriores eleições europeias nós temos assistido a um crescente abstencionismo que revela um certo distanciamento entre o eleitorado e Bruxelas, vamos pô-lo assim. Há uma estratégia da presidência portuguesa para reaproximar as duas partes? Sim, se me permite. E o primeiro elemento dessa estratégia é não ser pessimista por natureza. E antes de decidirmos se devemos ser otimistas ou pessimistas, olhar para os factos. Porquê é que eu digo isto? Porque há um facto muito interessante nas eleições europeias de 2019, é que a abstenção desceu. Vinha, de facto, a tendência, de nós olharmos para o longo termo, o longo prazo, a tendência tem sido de aumento, mas essa tendência foi corrigida em 2019 e o valor da abstenção nas eleições europeias em 2019 foi significativamente inferior ao que tinha sido em 2014. Agora, é muito importante apoiar esse esforço de reaproximação, de reimplicação dos cidadãos europeus, e nós temos para isso uma oportunidade única agora, no mês de dezembro, e durante a presidência portuguesa e depois a presidência eslovena, para concluir na presidência francesa, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa. A Conferência sobre o Futuro da Europa será um conjunto de assembleias abertas, realizadas descentralizadamente, convocando as instituições europeias e, desde logo, o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, convocando as academias no sentido anglo-saxónico, portanto, as universidades, os centros de pensamento e de reflexão, convocando organizações não governamentais, convocando o conjunto dos cidadãos, para pensarmos em conjunto sobre não uma coisa, mas duas coisas articuladas. Sobre o que é que nós temos que mudar na Europa, isso é muito importante, mas isso é pouco
se não lhes acrescentarmos e que políticas públicas podemos desenvolver à escala europeia para favorecer essa mudança. A senhora Secretária de Estado, que é especialista em conferência sobre o futuro da Europa, pode acrescentar certamente alguma coisa. Não, eu só diria que trata-se... Por isso é que eu terminei a minha intervenção com esta questão de escutar, de ouvir. Porque, para além de trazer os cidadãos a este debate, é preciso explicar o que estamos a fazer, e explicar as políticas europeias, é sobretudo necessário ouvir. Ontem participei com o Presidente Sassoli numa conferência muito interessante com jovens portugueses que faziam perguntas diretamente ao Presidente Sassoli e aos líderes das principais famílias políticas europeias. E a certa altura houve um jovem que me dirigiu a mim uma pergunta e disse-me: Senhora Secretária de Estado, estive há dias consigo numa conferência que fez com jovens. Lembra-se do que eu disse? E é uma interpelação muito forte, porque precisamos de estar realmente atentos, precisamos de ouvir e precisamos depois de mostrar aos cidadãos o resultado dessa escuta, porque esse é o ponto fulcral também desta Conferência sobre o Futuro da Europa, é que daqui, desta escuta cidadã, saiam depois conclusões que serão utilizadas pelas instituições europeias de maneira a dar seguimento àquilo que os cidadãos referiram. E agora sim, se mais não há, agradecemos a presença de todos.